Então, ele tendo essa característica espiritual, pactual e administrativa, nós vemos aqui, então, que ele aponta para Jesus. Uma característica de um homem usado por Deus. Ele aponta para Jesus. Ele atua de maneira que a imagem dele está buscando espelhar ao máximo Jesus Cristo. E é uma coisa que nós precisamos ter em nossa mente. Onde quer que estejamos, em qual for a nossa função dentro da sociedade ou dentro da igreja, nós precisamos estar atuando de maneira que Jesus Cristo seja apontado por nós. Josué, ele teve ofícios que Cristo também cumpriu, porque o homem do Senhor, ele possui virtudes dadas por o próprio Deus para exercício de seus objetivos. Conduzir Israel para a terra significava liderar guerra, significava manter uma fidelidade a Deus em meio às dificuldades, enfrentar a murmuração o tempo todo, sustentar a unidade de um povo historicamente instável. Mais do que tudo, Josué precisava ter uma forte personalidade, uma incisiva personalidade. Uma personalidade que muitas vezes foge dos jovens de hoje, porque os jovens de hoje, dentro da igreja mesmo, não possuem identidade com Cristo. Os jovens de hoje, muitas vezes, eles querem muitos holofotes. Os homens, na verdade, que as pessoas que estão dentro da igreja no geral, existe isso. Muitas pessoas, elas não estão lá somente para apontar a Cristo e atuar em função de Jesus Cristo, mas elas estão lá em função de seus próprios meios, de seus próprios objetivos materiais e também de seus próprios reflexos sociais. E o grande ponto aqui é que a personalidade de Josué era uma personalidade muito mais ligada à fidelidade que ele devia a Deus do que com a fidelidade que ele devia à sua imagem ou ao que os outros pensavam nele. Isso daqui é extremamente importante porque temos produzido conteúdo acerca das 12 camadas de personalidade e nós vemos os reflexos da quarta camada da personalidade humana em nossa sociedade. Então, muitas vezes, as pessoas elas estão atuando em função do seu próprio eu, de suas próprias emoções, seu próprio sentimento, e aí elas se encontram em relacionamentos, elas começam a aflorar em carências excessivas, elas entram em amizades que elas não deveriam fazer parte, mas a necessidade da aceitação do grupo, a necessidade de envolvimento externo, a necessidade de participar de um coletivo, de ser aceito, de ser valorizado, de ser elogiado, faz com que pessoas de extremo potencial estejam afastadas de projetos dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Vemos muitas pessoas cair através disso, vemos muitas pessoas negligenciar o Evangelho através disso, vemos muitas pessoas não aceitarem projetos por causa disso, por medo, por timidez excessiva, por insegurança, que é uma coisa que nós não devemos ter. Nós devemos bater nessa tecla de adotar uma postura de sempre estar procurando fazer a iniciativa, de sempre estar sendo não o protagonista, mas o pioneiro. E o pioneiro não para que você seja glorificado, meu Deus do céu, mas para que você esteja adotando a postura de se não existem pessoas que estarão fazendo isso, eu não vou criticar e somente criticar ou criticar de uma maneira destrutiva, mas eu vou ser a pessoa que estará lá atuando. Mas muitas vezes a timidez, o medo, a paciência excessiva, a procrastinação, a preguiça, a vaidade, a idolatria a jogos de futebol, a filmes, a séries, a videogames, ao que quer que seja, faz com que você não atue significativamente no Evangelho de Jesus Cristo, que você não possua uma personalidade como Josué possuiu. Josué, ele podia ali isentar-se. Josué podia falar, eu declino, mas Josué não fez isso. Josué ele não fugiu da missão que Deus estava dando a ele. Ele foi chamado por Deus e ele aceitou esse chamado. E é uma postura que cada homem de Deus e cada mulher deve possuir. Personalidade, não negligenciar os seus princípios, não estar também
afastando os seus objetivos, os seus planos, os seus sonhos, ou melhor, tendo esses planos, sonhos e objetivos afastados dos princípios e dos valores que nós conhecemos dentro do Evangelho. Então, tome muito cuidado com o que você quer para a sua vida e sempre faça análise de ver se o que você quer para a sua vida está verdadeiramente ligado com o que Deus quer e com o que Deus aceita e com o que Deus objetiva nos verdadeiros cristãos.